Olá, pessoal! Chegamos na minha queridinha de hoje, que é a gestação de alto risco. A gente já viu as alterações fisiológicas da gestação, então a gente já entendeu quais são os riscos habituais de uma gestação. A gente divide a gestação em gestação de risco habitual, que são as gestações normais, e a gestação de alto risco, que eu me pelava de medo, gente, né? Na prática clínica de atender as gestantes de alto risco. E aí eu fui trabalhar onde? Num centro de reabilitação de alto risco, né? De referência aqui no Rio Grande do Norte, de alto risco. E aí eu fui me encantando e vocês vão ver que não é difícil, tá? Mas é importante a gente entender quais são as diferenças aí do risco habitual e do alto risco, tá? Então, nessa aula de hoje, a gente vai conversar um pouquinho sobre as desordens hipertensivas, sobre as gestações múltiplas, as estoches, né? As alterações de HIV, as alterações maternas que trazem risco para a gestação e as nossas questõezinhas para clarear a mente de como é que os concursos estão cobrando aí da gente. Então, começando pelas desordens hipertensivas, né, a famosa pré-eclâmpsia e eclâmpsia, que a gente se pela de medo no consultório, que nem precisa ter tanto medo assim, porque a gente consegue sim controlar durante a gestação, mas são as complicações mais comuns, né? Hipertensão gestacional, pré-eclâmpsia e eclâmpsia. Então, é a principal causa de mortalidade e morbidade materna, e a gente precisa entender que valores pressóricos iguais ou maiores do que 140 por 90, pressão alta na gestação, tá? Então, se eu tenho pressões sistólicas iguais ou acima de 140, ou pressões diastólicas iguais ou acima de 90, atenção, pressão alta, ok? Eu trouxe aqui um quadrinho, gente, só para a gente lembrar que para as pacientes obesas, às vezes a gente precisa fazer esse ajustezinho, tá? Vamos lá. Existe uma diferença entre hipertensão crônica e hipertensão gestacional. Então, se a alteração pressórica ela acontece na segunda metade da gestação, em pacientes que eram normotensas, sem proteinúria ou sem manifestação de outros sintomas, aí a gente está falando de uma hipertensão gestacional, tá? Ela não tinha nenhuma desordem pressórica e ela começou ali nessa gestação. De 10 a 50% dessas mulheres com hipertensão gestacional podem evoluir para uma pré-eclâmpsia. Então, a gente precisa estar atenta, sim, às hipertensas gestacionais, certo? Normalmente, essa hipertensão, ela desaparece nos primeiros meses de pós-parto. É importante a gente manter esses níveis controlados, então atividade física, medicação vão ser importantes aí nesse controle pressórico e a gente precisa estar monitorando os sinais de pré-eclâmpsia, a gente vai ver mais para frente um pouquinho. E a gente pode sim segurar aí essa gestação desde que os quadros estejam controlados. Se a paciente tem pressões, né, variando aí, pressões sistólicas acima de 140, iguais ou acima de 140, diastólica de 90, em dois momentos diferentes, né, mas antes da 20ª semana de gestação, aí a gente vai dizer que ela tinha a hipertensão crônica, certo? E é mais comum ela persistir no pós-parto. A pré-eclâmpsia, gente, o que é a pré-eclâmpsia? É quando a gente tem a hipertensão arterial associada a uma proteinúria significativa. Então, existe a tríade da pré-eclâmpsia, que é hipertensão, proteinúria e edema. Então, tá? Tríade da pré-eclâmpsia, hipertensão, proteinúria e edema. Então, se eu tenho uma gestante que tem pressão alta, né, que surgiu ali a partir da 20ª semana de gestação, que tem proteinúria significativa, atenção, tá certo? Também pode ser considerado pré-eclâmpsia quando ela tem algum outro comprometimento, certo? De algum outro órgão ou alterações placentárias. Então, eu posso ter, sim, uma pré-eclâmpsia com comprometimentos maiores, tá? E aí a gente tem as pré-eclâmpsias com sinais de gravidade. Então, se eu tenho
sei se vocês já ouviram falar, não é tão comum, né, na nossa graduação, a gente ouviu falar nas questões de alto risco, mas a gente fala assim, tem uma gestante com iminência de eclâmpsia. Aí a gente já fica mais preocupado aí. Que é uma gestante que tem a pré-eclâmpsia e está apresentando aí sintomas como alterações do sistema nervoso, dor de cabeça, distúrbio, aquela paciente que diz assim, eu estou vendo pontinhos brilhantes, pontinhos pretos, estou vendo embaçado, estou vendo, perdi um pouco da visão aqui, então distúrbios visuais, náusea, vômito, dor na região epigástrica. Então, isso sim são sinais de eminência de eclâmpsia, tá? Então, geralmente, pacientes com pressão alta, com sinais de eminência de eclâmpsia, a gente precisa encaminhar para o obstetra ou para a maternidade, ok? E a eclâmpsia, né? Onde a gente vai ter a alteração dessas questões, mais a convulsão. Então, se eu chego a convulsionar, né, perder sentido ali, eu estou falando de uma eclâmpsia, tá certo? E se eu tenho pré-eclâmpsia com sinais de gravidade, eu vou encaminhar essa paciente, é o obstetra quem vai resolver a questão, mas normalmente a gente vai interromper essa gestação pelo risco materno, tá? E do bebê também. Dependendo da idade gestacional e das condições, esse médico ele pode tentar postergar um pouquinho aí, mas essa paciente ela vai precisar provavelmente ser internada e a gente corre o risco da síndrome de HELP, da eclâmpsia, do edema pulmonar. Então, são alterações mais graves que podem vir associadas a essa alteração pré-histórica com proteinúria, com sinais de gravidade, tá? A eclâmpsia. Então, eu tenho a hipertensão, eu tenho a pré-eclâmpsia e eu tenho a eclâmpsia. Então, é quando eu tenho uma convulsão, né, que não seja relacionada à alteração do sistema nervoso central. Então, assim, é uma paciente que tem epilepsia e convulsionou. Não é eclâmpsia, tá? Ou pelo menos pode não ser. Mas se eu tenho uma paciente que não tem nenhum sinal, né? Não tem epilepsia, não tem hemorragia, não tem trombose, não tem púrpura, não tem intoxicação, não tem. E convulsionou, eu estou falando de uma eclâmpsia. Isso acontece numa proporção pequena, né? Vai ser aí de 2 a 3% das gestantes com pré-eclâmpsia grave, mas apesar de ser uma porção pequena, é uma condição muito grave. Então, traz muitos danos, tá? Tanto maternos quanto fetais. E a depender da idade gestacional, esse dano pode ser maior ou menor aí para esse feto. Então, a gente precisa controlar essa pressão para que a gente não chegue em quadros como esse. Por isso, o acompanhamento desde o começo da gestação, independente se ela já apresenta quadros de hipertensão ou não, é necessário, porque a gente tem que acompanhar. Tá? E aí, nos quadros de pré-eclâmpsia ou de eclâmpsia, a gente pode ter mordedura de língua pela convulsão, coma profundo e até morte materna. É um quadro grave, tá, gente? O que é que a gente pode fazer no quadro de eclâmpsia? Né? Na verdade, a gente vai estabilizar essa paciente. Tá? Então, a gente vai aspirar as secreções, organizar a saturação de oxigênio. É uma situação hospitalar, tá certo, gente? Não é uma condição clínica, essa paciente precisa estar internada e a gente vai medir a necessidade da interrupção dessa gestação. Claro que isso é uma decisão do obstetra, tá? Da família. Gestação múltipla, vamos passar para uma coisa mais alegre, né? A gestação múltipla, ela é considerada gestação de alto risco, independente se é uma gestação gemelar ou se são trigêmeos, quadrigêmeos, tá? Então, mais de um bebê já é alto risco, porque ele pode gerar mais complicações. Então, as complicações maternas mais comuns na gestação múltipla são a anemia, a hipertensão, a diabetes gestacional, o risco de placenta prévia, de descolamento, de hemorragia, tá? E no bebê, as alterações mais comuns são a prematuridade e o baixo peso,
certo? O que é que a gente precisa estar atento, principalmente quando a gente vai prescrever exercícios para essa gestante, né? Eu preciso estar acompanhando o crescimento fetal e eu preciso ver se eu tenho alguma desordem de crescimento, se eu tenho um bebê pequeno para a idade gestacional. Então, eu vou ver ali esse percentil e eu preciso ver o percentil dos dois bebês, certo? Se eu tiver uma discordância muito grande ali entre os bebês, eu também posso ter um problema em relação à minha prescrição de exercício. Porque lembre, gente, exercício gera um aumento do gasto calórico e dependendo do exercício, se for por acaso um exercício de alta intensidade, reduz por um pequeno tempo, mas reduz o fluxo placentário. Então, a gente precisa estar mais atenta aí nas gestações múltiplas, tá? Uma outra questão importante da gente olhar nas ultrassonografias é a medida do colo do útero. É mais comum na gestação múltipla esse colo querer apagar e afinar e dilatar antes do tempo, porque eu tenho mais peso ali sobre aquele colo, né? Então, se eu tenho colos medindo menos do que 25 milímetros, né, 2,5 cm, eu vou precisar pensar aí na condição de repouso, de diminuição de pressão sobre esse colo, às vezes a cerclagem e a necessidade da progesterona, que a gente já viu, mantém ali a diminuição do tônus dessa musculatura uterina, tá? O ideal é que esse colo esteja aí em torno de 4 milímetros. A estorche, né? O que é que danado é estorche? E agora estorche mais Z, e por um tempo entrou aí também Covid, né? A estorche é uma sigla, chega, tem um nomezinho para isso, que não é sigla, esqueci agora. Como é que chama quando a gente pega a primeira letra de cada coisa? Enfim, coloquem aí no Google que vocês vão descobrir. Mas a STORT, ela é uma siglazinha para algumas condições infecto-contagiosas comuns na gestação e que podem trazer danos para a mãe e para o bebê. Então, que condições são essas? Sífilis, toxoplasmose, rubéola, citomegalovírus e herpes, tá? São condições que podem provocar aborto espontâneo, óbito fetal e anomalias no desenvolvimento neural desse bebê. Então, a gente precisa acompanhar a gestante que tem infecção por essas condições durante a gestação, tentar manter os níveis mais baixos, né? Os níveis. Chega, gente. A taxa de infecção, esqueci agora o nome. A gente vai tentar manter em níveis baixos para a gente tentar diminuir a possibilidade de transmissão para o bebê. A Zika entrou, né, na STORCH pela questão da alteração do sistema neural do bebê. Por um tempo, o Covid teve aí rondando as doenças infecto-contagiosas que aumentam o risco da gestação. Tá? E o tratamento é medicamentoso, a gente precisa reduzir os níveis, a carga viral, ai meu Deus, me lembrei, a carga viral, né, durante a gestação dessas condições. O HIV também, né, a paciente que tem o vírus da imunodeficiência humana, a gente precisa manter essa carga viral bem baixinha aí, para evitar o risco de transmissão da mãe para o bebê. Tá? Então, é medicação, gente, é super tranquilo, a gente só precisa identificar isso. Então, se a gente identifica, ela vai lá mantendo essa medicação e mantendo a carga viral bem baixinha. A gente só tem que lembrar e orientar essa paciente da não amamentação no pós-parto pelo risco da contaminação durante a amamentação, tá certo? Quais são os riscos da paciente, né, que tem HIV com cargas virais descompensadas, tá, gente? A gente precisa estar atento aí ao risco de pré-eclâmpsia, de síndrome de HELP, né, dos distúrbios relacionados ao uso da própria medicação, a hiperemese gravídica, que é aquele vômito, enjoo, que a pessoa realmente não consegue comer, né, a amniorrex prematura, que é a perda de líquido ali prematura, o trabalho de parto pré-termo. E no pós-parto, aumenta o risco de sepse, de hemorragia, né? E a gente precisa inibir a amamentação, tá? A gente tem que orientar essa mulher como não estimular essa mama e não amamentar para não correr o risco da contaminação mãe-bebê, tá?
Uma outra condição materna que transforma essa gestação em alto risco são as anemias. Aí lembra lá, gente, existe a anemia fisiológica e existe a anemia patológica, tá? Então, se eu tenho se eu tenho níveis inferiores a 18, em qualquer idade já é uma anemia patológica, tendo uma diferençazinha ali entre primeiro, terceiro e segundo semestre, certo? Qual é o risco da anemia? Pré-eclâmpsia, baixo peso, parto prematuro, hemorragia, mais morte perinatal, materna e fetal, tá? Então, a gente precisa realmente ter cuidado aí. E pra gente, como é que eu prescrevo um exercício para um paciente que tem anemia? Ela já tem dificuldade própria do carregamento de oxigênio. O exercício vai exigir mais. Ela não está dando conta de suprir o próprio corpo. Então, fique atenta aí, atentos com as pacientes de anemia, tá? Diabetes, né? A diabetes tem aumentado, gente, tanto. Então, olha só, qualquer alteração na glicemia ou na insulina ou na produção ou na ação da insulina podem desencadear um quadro de diabetes gestacional, certo? A gente tem hoje algumas medidas, mas quando a gente vai para a medida de capilar, se em jejum der menor, igual ou maior do que 95, diabetes gestacional. Se 1 hora após a comida, a alimentação, ou seja, qualquer alimentação, café, almoço ou jantar, der igual ou maior do que 140, diabetes gestacional. E 2 horas após tem que dar menor do que 120. Se for no exame de sangue lá no laboratório, alguns autores estão considerando aí 92, tá certo? Então, se a glicemia der 92 ou mais, diabetes gestacional. E aí, gente, para diabetes gestacional, a gente tem o mesmo tratamento que para diabetes não gestacional. A gente vai tentar controlar com alimentação e atividade física, né, para melhorar o consumo e a metabolização desse açúcar, mas em casos necessários, essa paciente vai ter que entrar com a insulina para estabilizar essa glicose, ok? As trombofilias também provocam um pouco de medo para a gente. São condições que podem ser hereditárias ou que podem ser adquiridas e que aumentam o risco das tromboses, né? Então, na gestação, a gente já tem normalmente um estado de hipercoagulabilidade e o sangue ele fica parado por mais tempo, né? Porque eu tenho ali aquela vasodilatação, o sangue desce e não consegue retornar. Então, uma hipercoagulabilidade com estase venosa, formação de trombo. E aí, se a gente tem o risco, né, a condição hereditária de formação de trombo, aí isso aumenta realmente a probabilidade, né? Então, na trombofilia, a gente tem que ter muito cuidado com essa formação de trombo. A gente precisa ter cuidado também para não ter uma hemorragia no pós-parto, né? Ela vai ter, na verdade é o seguinte, a gestante da trombofilia, ela vai tomar um anticoagulante durante toda a gestação. E aí, no parto, a gente vai estar atento aí, porque ela estava tomando um anticoagulante. Se for para uma cesariana, geralmente a gente interrompe esse anticoagulante antes. Se for um parto vaginal, às vezes não dá tempo, a gente tem que estar ligado, lembrando que essa paciente estava tomando um anticoagulante e suspender esse anticoagulante ali durante aquele momento de parto, tá? Mas o aumento da coagulabilidade, ele é fisiológico justamente para evitar as hemorragias intraparto, né? Então, aumenta ali a coagulação para que essa mulher não sangre durante o parto e venha a ter, sim, uma morte por sangramento materno. As gestantes, elas têm, olha só, gente, 5 vezes mais a chance de ter um tromboembolismo. E as puérperas de 15 a 35, olha a diferença. Então, as puérperas com trombofilia, gente, atenção, tá certo? Precisamos estar atentos. Tratamento para trombofilia, gente, mexer esse sangue, né? Então, o que é que provoca a trombofilia? O aumento da coagulabilidade e o sangue parado. O que é que eu vou fazer? Melhorar a circulação. Como? Atividade física, as meias compressivas e a medicação que vai ter o efeito sobre essa coagulabilidade que nas mulheres com trombofilias são
aumentados mais do que o normal, que já aumenta na gestação, certo? Então, são aquelas furadinhas que elas ficam todas roxinhas, né? Da medicação que é anticoagulante. Outra condição materna que é considerado alto risco, gravidez na adolescência, porque existem mais alterações, mais risco de alteração, porque esse corpo não está preparado. Ele ainda é um corpo de criança ou adolescente que não está pronto para gestar, apesar de já menstruar. Então, a gente tem mais chance de prematuridade, de baixo peso, de mortalidade neonatal, de ruptura de membrana, de infecção, de desproporção cefalopélvica. Aí a desproporção é mais comum em meninas abaixo de 15 anos. Por quê? Porque essa pelve ainda é menorzinha, menos formada, menos propícia a essa abertura, né? A gente tem mais risco de depressão pós-parto, a gente tem maior risco de não aceitação da gestação, de não adesão aos tratamentos, de depressão durante a gestação. Então, gravidez na adolescência, alto risco para a gente, tá? Assim como mulheres mais velhas. Eu sou revoltada com o termo gesta idosa, só para constar, porque a partir de 35 anos, se a gente engravidar, já é considerado gesta idosa. E aí revolta da pessoa é ótimo, né? Então, assim, alto risco também, idade materna avançada, porque aumenta o risco de várias condições cardíacas, metabólicas, vasculares, porque a gente sabe que essas alterações, elas já estão aumentadas por natureza, né? As questões hormonais já estão mais alteradas também, então a gente tem aí uma condição materna que pode ser considerado alto risco, tá? Outra condição, e aí muito comum nos dias atuais, a gente só aumenta, tá? É a obesidade. Então, essa mulher que engravida já obesa, ela tem maior risco de complicações durante a gestação, parto e pós-parto, tá? A gente tem também alterações associadas à obesidade, né? Aumenta o risco de hipertensão, de diabetes, de alterações vasculares. Então, a obesidade, ela chega com um quadro ruim durante o processo gestacional, tá? E aí ela pode provocar várias condições, né? Má formação, parto prematuro, abortamento, até mesmo, gente, é difícil engravidar. As mulheres obesas têm dificuldade de fertilidade também, mas engravidando, a gente tem um risco muito alto associado, tá? No pós-parto também. Então, aumenta o risco de infecção da ferida cirúrgica, aumenta o risco de morte fetal e materno, aumenta a dificuldade na amamentação, aumenta os riscos de depressão puerperal e outras condições associadas, tá? A gente precisa controlar o ganho de peso dessa gestante, ela tem volume suficiente para estabilizar ali. Então, na verdade, a mulher não ganha e o bebê ganha, e muitas vezes a mulher, inclusive, pode, durante a gestação, segurar aquele peso, desde que a gente veja um desenvolvimento fetal adequado. Tá? Então, a gente tem que acompanhar esse desenvolvimento fetal, percentil, proporção, né? Tem a curva, se esse bebê está num padrão realmente de ascensão ou se ele está alterando, mas a gente pode segurar esse peso materno sim, ok? E aí a gente precisa da prescrição da atividade física, a gente precisa estabilizar. Minha gente, imagina que a gente tem frouxidão ligamentar e fraqueza muscular numa paciente que não tem obesidade. Aí agora a gente tem uma paciente obesa, que tem um processo inflamatório subclínico, que tem fraqueza, que tem frouxidão ligamentar, o risco de lesão aumenta absurdamente. Então, normalmente, a gente precisa estar junto com o educador físico, né? A gente fazendo o papel ali da físio, né? Da estabilização, do fortalecimento de musculatura profunda, do tratamento ali daquela condição, e o educador físico passando os exercícios mais globais, de exercício aeróbico, de melhora de condicionamento. Então, vamos trabalhar junto, ok? Um cuidado que a gente tem que ter é não passar das 40 semanas de gestação. A gente tem sim um aumento do risco de pós-datismo nas gestantes obesas e a gente precisa estar atento a isso. Simples, né? Vamos ver como é que os concursos estão exigindo da gente aí esse conteúdo. Então, a nossa Comperv, de novo, agora em 2022, trouxe a seguinte questão.
Existem doenças que acometem as mulheres no período gestacional. Uma delas cursa com a chamada tríade clássica, constituída por um quadro de hipertensão, edema e proteinúria. Dessas três condições clínicas, a hipertensão é a disfunção mais importante e a primeira a surgir nessa patologia. Uma gestante com esse quadro apresenta provavelmente eclâmpsia, infecção urinária, eclâmpsia ou diabetes gestacional. Dá um pause aí, responde e vem conferir com a gente o resultado. Sem dúvida, né, gente? Tá aí a tríade da pré-eclâmpsia. Para ser a eclâmpsia, a gente precisaria da convulsão com o estado neurológico intacto, tá? Diabetes gestacional é o aumento da glicemia circulante, né, dos níveis sanguíneos de glicose. E a infecção urinária é uma infecção no trato urinário baixo ou alto, mas não tem nem hipertensão, nem proteinúria, nem edema. Numa gravidez de alto risco, a melhor posição do repouso prolongado é decúbito dorsal com almofadas entre os joelhos, mantendo quadril, joelho e pés alinhados. Decúbito lateral esquerdo com suporte do abdômen e alinhamento da coluna. Decúbito dorsal com almofadas abaixo do joelho ou decúbito lateral esquerdo com almofadas entre os joelhos, mantendo o quadril e os joelhos alinhados. E aí responde aí e vem conferir com a gente aqui a resposta. É da nossa Comperv, de novo, uma questão de 2009, tá? E aí vamos lá, gente. A melhor posição seria decúbito lateral esquerdo com almofadas entre os joelhos, mantendo o quadril, joelho e pé alinhado e ombro também. Tá? Mas isso não quer dizer que a gente não possa prescrever os outros decúbitos, tá bom? Nossa Comperv, de novo, em 2009. A gestação de alto risco impõe às grávidas a limitação de AVDs, que podem ser minimizadas pela assistência do físio. Uma parte das gestantes de alto risco precisa de repouso no leito para evitar o trabalho de parto prematuro. Considere as seguintes afirmativas em relação à gestação de alto risco. Bora lá, botando o Vzinho e a Fzinho do lado, tá? 1. Gestante de alto risco com prescrição de repouso pode realizar exercícios respiratórios em decúbito lateral sem agravamento do caso. 2. A gestante de alto risco com prescrição de repouso pode realizar exercícios para circulação de membro superior e inferior, porém somente sentada. Gestante de alto risco com prescrição de repouso nunca deve realizar exercícios para circulação sob pena de desencadear trabalho de parto prematuro. Responde aí e vem com a gente ver o resultado. Das afirmativas acima, apenas a 1 está correta, a 3 está correta, a 1 e a 3 estão corretas, ou a 2 está correta. Vê aí o que você colocou, VOF, e vamos conferir o nosso gabarito. Então, bora lá. Gestante de alto risco pode realizar exercício respiratório de decúbito lateral sem agravamento do caso? Pode. Gestante de alto risco com prescrição de repouso pode realizar exercício para membro superior e inferior somente sentada? Não. Pode fazer deitado, por exemplo. Em pé também, tá? Dependendo do qual for o risco. E gestante de alto risco deve realizar exercício, não deve realizar exercício de circulação. Gente, imagina uma gestante com trombofilia e com descolamento de placenta grave, deitadona lá, tá? A trombofilia vai aumentar absurdamente a chance dela ter um trombo. E eu vou deixar essa circulação paradona lá, eu vou fazer um miolinfocinético, às vezes até um passivo. Então, observa aqui, tá? Ela pode fazer, dependendo do caso, a gente vai analisar, mas pode. Então, apenas a 1 está correta. Mais uma questãozinha para a gente, lá da Comperv, da residência do UOL, do ano de 2020. Paciente de 35 anos, obesa, primeira gestação, sem aborto, com 30 semanas de gestação, com história de hipertensão crônica, foi atendida na maternidade com queixa de dor epigástrica, cefaleia e alterações na visão. O exame físico, o médico verificou que a pressão estava 170 por 120, edema em membros inferiores, principalmente em tornozelos e pés. A gestante relatou que apresenta níveis pressóricos elevados desde o início da gestação e faz uso de antihipertensivos.
foi internada imediatamente para monitoramento rigoroso das condições maternas e fetais. Após a estabilização clínica, o fisioterapeuta foi solicitado para prestar assistência. Diante desse contexto, a conduta fisioterapêutica deve ser: A. Promover o bem-estar materno-fetal por meio da adoção de posições de conforto que amenizam os efeitos deletérios da imobilização e que garantam um adequado fluxo útero-placentário. Realizar exercícios aeróbicos, buscando a redução do estresse materno e adequada oxigenação. Reduzir o risco de doença tromboembólica por meio do repouso. B. Promover o bem-estar materno-fetal por meio da adoção de posição de conforto que amenize os efeitos musculoesqueléticos do repouso e que garantam um adequado fluxo útero-placentário. Realizar exercícios respiratórios, buscando a redução do estresse materno e a adequada oxigenação. Reduzir o risco de doenças tromboembólicas e por meio de exercícios circulatórios. C. Promover o bem-estar materno-fetal por meio da adoção de posições de conforto que amenizem os efeitos deletérios da imobilização e que garantam adequado fluxo útero-placentário. Realizar exercícios respiratórios, buscando a redução do estresse, adequada oxigenação e reduzir o risco de doenças tromboembólicas por meio do repouso. Promover o bem-estar materno-fetal por meio da adoção de posições de conforto que amenizem os efeitos musculoesqueléticos do repouso e garantam um fluxo adequado útero-placentário. Realizar exercícios aeróbicos, buscando a redução do estresse fetal e a adequada oxigenação, reduzindo o risco de doenças tromboembólicas por meio de exercícios respiratórios. Gente, vai botando aí o que está certo e o que está errado, para depois vir ver a resposta, tá? Então, bora lá. O que a gente deveria fazer? Letra B. Promover o bem-estar materno-fetal pela adoção de posicionamentos confortáveis, sim, que melhorem o fluxo útero-placentário, lógico. Exercício respiratório, ok. Redução do estresse pela melhora da oxigenação, ok. E reduzir o risco de doenças tromboembólicas pelos movimentos circulatórios, ok. Na A, gente, a gente não vai fazer exercício aeróbico, né? Nem vai reduzir risco de doença tromboembólica com paciente em repouso. Na C, a gente não vai fazer o repouso para redução das doenças tromboembólicas, né? E na D, a gente não vai, fazer exercício aeróbico, ok? Então, letra B, correta. Mais uma questãozinha aí lá do ISD do ano passado. Se vocês observarem, gente, as questões mais recentes, elas vêm mais contextualizadas. Então, a chance maior é que nos próximos concursos vocês sejam questionados de forma contextualizada, com caso clínico. Não se aperreiem. Às vezes é gigantesco, mas a pergunta é facílima, né? Então, vamos ver aqui. Paciente de 25 anos, G3P2, não teve nenhum aborto, né? 25 semanas de gestação, apresenta perda de urina ao espirrar e dor em região lombosacra, que irradia para a perna direita. Nos exames, foi vista uma glicose de jejum de 100. A paciente apresenta uma pressão de 100 por 60. Na anamnese, ela relata de 6 a 6 micções por dia e 5 por noite. Afirma evacuar 2 vezes por semana, fezes tipo 2 na escala de Bistrot. Bora lá voltar na aula de disfunções anorretais, né? Muita dor e muito esforço evacuatório. Perde urina durante os esforços, desde a primeira gestação e nunca fez tratamento. Relata um aumento de frequência miccional diurna e noturna, sem desejo súbito e inadiável de urinar. Nos seus 2 partos, foi submetida à episiotomia. Relata dor durante a relação sexual, durante a penetração, que cede logo em seguida. No momento, apresenta leve dispneia aos esforços. Apresenta uma diástase visível durante a flexão de tronco, que surgiu após a primeira gestação e nunca fez tratamento. Apresenta edema de membro inferior, principalmente em pés e tornozelos. E no exame físico foi possível identificar um aumento de tensão e dor em diafragma durante a palpação que irradia para a lombar. Apresenta ainda dificuldade de ativação abdominal e ausência da percepção da musculatura de assoalho pélvico. Combo completo, mas é assim que as pacientes chegam para a gente.
E aí ele pergunta, o que é que ela apresenta? Pré-eclâmpsia e incontinência por esforço, diabetes gestacional e constipação intestinal, hipertensão e vaginismo, incontinência por urgência e dispareunia. Então, o que é que eu sugiro, gente? Tá vendo assim, ó, ela tem pré-eclâmpsia? Vai lá no quadro e bota um ok para pré-eclâmpsia ou não. Ela tem incontinência urinária por esforço? Vai lá no quadro e bota um okzinho e depois a gente mata a questão. Então, faz isso, dá um pause aqui e volta para ver a resposta com a gente, tá? Então, bora lá. O que é que ela tem? Diabetes gestacional e constipação. Ela não fala nada, gente, de proteinúria e fala de edema, né? E a pressão dela é baixa, né? A pressão, vamos voltar aqui. A pressão dela estava lá em 100 por 60. Então, descartamos pré-eclâmpsia, A já está fora. C, vaginismo e hipertensão arterial. Primeiro que a pressão dela é baixa, então não temos hipertensão. E ela tem uma dispareunia. Ela tem dor no ato sexual, mas que ela consegue o ato e a musculatura cede depois. Então ela não tem um quadro de vaginismo. E aí, incontinência urinária e dispareunia. Ela tem dispareunia, mas ela tem incontinência urinária por esforço. Ela relata lá no quadro, ó, que não tem, tá aqui, ó, tem aqui, ó, não tem desejo súbito e inadiável de urinar. Ela não tem incontinência por urgência. Então, tá aqui, facinho, letra B pra gente. Então, gente, não é legal a gestação de alto risco? Não é o bicho de sete cabeças, é facinho, a gente conhece as patologias, independente de uma gestação ou não. É só a gente relacionar o quadro clínico mais as alterações gestacionais. Vai ser um combo completo, mas o tratamento não é nada além do que a gente faz a vida inteira com as pacientes obesas, hipertensas, com tromboembolismo, com trombofilia, com processos infecciosos, com, né? Então, assim, com obesidade, com pressão alta, a gente precisa entender da patologia de base e das alterações fisiológicas da gestação que provavelmente piorarão a patologia de base. E aí, o que a gente vai fazer para isso? Normalmente é atividade física ou exercícios, posicionamentos, liberações, o repouso, gente, cuidado com o repouso, porque mesmo diante de um repouso, a fisioterapia é requisitada sim, e a gente pode fazer exercícios a depender da condição clínica. Então, às vezes, até mesmo pensar no exercício passivo, um exercício assistido, então cuidado aí quando diz que gestante de alto risco não pode fazer fisioterapia, tá? Fisioterapia é diferente de exercício. E aí era isso, gente. Tá aqui como os concursos exigem da gente essas questões. Tenho certeza que vocês vão arrasar nas provas e vamos continuando aqui no nosso módulo de obstetrícia.